com você? E aí, seja muito, muito bem-vindos a mais um Elas à Mesa. E hoje nosso número, qual que é nosso número, Chicletinho? 64, olha só. E hoje, como vocês estão vendo, eu não estou com a minha loira aqui do lado. Hoje estou aqui com a nossa querida Marci, que vocês já conhecem, ela já esteve 2 vezes aqui conosco, né? A nossa Lurdinha querida vai se afastar por uns dias, por uns momentos, né, nesse período, e a Marci vai ser a minha companheira por alguns meses, algum período de tempo, até quando Deus quiser, né? Isso aí. Primeiramente agradecer, né, mais uma vez, Sheila, por você, pela Lurdinha, e que ela se recupere, né? Como você disse, tudo há um tempo determinado para cada coisa. E que esse tempo aqui seja um tempo para a gente aproveitar, para a gente elevar a boa palavra, né? É verdade. Então, é uma alegria muito grande ter você aí conosco. Queremos agradecer muito, né, por você estar conosco nessa jornada. E aqui é o nosso espaço do Elas à Mesa, onde a gente fala sobre família, sobre fé e também sobre maternidade. E hoje, né, e nesse mês não poderia ser diferente, nós estamos no mês do Agosto Dourado, um mês dedicado à conscientização, ao incentivo à amamentação. E quando falamos em amamentação, não estamos falando apenas do leite materno, mas também estamos falando do vínculo entre mãe e filhas, do cuidado, da entrega e do aprendizado que acontece entre a mãe e o bebê nesse momento tão importante entre os filhos, mãe e filhos. E antes de tudo, né, queria muito agradecer a Deus, a família Portal Sul, por nos abrir a porta, por estarmos aqui. E também gostaria de deixar um versículo para a sua meditação e a nossa também. O nosso versículo de hoje se encontra em Isaías 66, 13. Que fala exatamente sobre isso, sobre amor, cuidado e proteção. E aqui em Isaías está falando o cuidado de Deus conosco também. Como uma mãe consola seu filho, assim eu os consolarei. Então é exatamente isso que Deus faz na nossa vida todos os dias. E hoje vamos falar sobre amamentação e uma maneira muito real, né? O vínculo entre mãe e bebê, as dificuldades, né? Que a gente está se ouvindo muito falar sobre bastante dificuldades na amamentação, né? Então vamos trazer esse assunto muito importante para nós, os cuidados, as prevenções. Tudo, muito assim, então fica ligado, já compartilha esse podcast para aquela mãezinha que você sabe que está passando de repente por um período de amamentação e que está com dificuldade, chama ela para cá, traz ela para cá, porque hoje ela vai aprender muito e saber como se cuidar, porque temos uma pessoa muito especial e que vai trazer essas informações corretíssimas para você. E hoje, não é, Marci? É isso aí, isso aí. E para essa conversa, né, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aí. Para essa conversa, nós recebemos uma mulher aqui que entende muito desse assunto, como a Sheila falou, que acompanha de perto muitas histórias de mães. Hoje está conosco a Tirza Crenonini, enfermeira, especialista na saúde da mulher e consultora de amamentação, vacinadora e massoterapeuta. Tirza, seja muito bem-vinda ao Elas à Mesa. É uma alegria nós ter você aqui, com certeza quem está também nos acompanhando. E você trabalha justamente nessa área tão delicada que é hoje, né? Que envolve saúde, maternidade, emoções e muitas dúvidas. E não é somente na área de saúde, mas principalmente o emocional de uma mãe, né? E talvez muitas mulheres que estão nos ouvindo estejam vivendo exatamente algum desses desafios. Então, seja muito bem-vinda, Tirza, e sinta-se à vontade. Muito obrigada, é um prazer, uma alegria poder estar aqui novamente, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, daquilo que eu aprendo todo dia, porque cada maternidade é única, cada amamentação é única, cada mãe, cada bebê. E se a gente tiver 10 filhos, sempre vai ser diferente um do outro, né? E cada processo também é bem único. Então, muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui, pelo convite. Sou muito grata.
e espero poder contribuir muito nessa noite com quem está nos assistindo e que seja uma bênção esse tempo. Amém. Amém. Então, mas antes da gente começar, a gente já te apresentou um pouco, né? Mas se você quer falar mais um pouquinho sobre você, né? Ela é também, assim, além de todas essas funções que ela tem, que eu não coloco como funções, mas de toda essa bagagem, né? Enfermeira, vacinadora. Ela também é uma serva de Deus, né? Participa ali na igreja. Não sei se está com algum cargo ainda ali ou agora tá... Não, agora eu estou de esposa de vereador, né? E às vezes ministro em alguns eventos, enfim, e na igreja, mas não tô com nenhum cargo assim. Não. Tô sim, no Escotim. Sim. Eu e meu marido estamos no Escotim, participamos com um grupo de adolescentes. Teve o congresso agora? Não, ele é dos adolescentes, né? Não dos adolescentes, nós dois só do Escotim mesmo, que daí não é vinculado diretamente ao grupo de adolescentes. Né? Sim. Mas até esse final de semana a gente vai ter acampamento, aprende a parte do escoteirismo mesmo, né? Sim. É bem, bem legal. E é legal que tá com os filhos lá também, né? Com certeza. Que junta toda a família. O Valentim ama que a gente esteja lá. O Augusto é pequeno, mas participa. Ele faz os passos, ele... Tá junto, já aprendendo. Ai, que legal. Então, antes da gente começar a falar sobre, né, o Agosto Dourado, que é um assunto bem delicado e profundo também, conta pra gente como que surgiu o Agosto Dourado, como que no Brasil ou se foi no mundo, e o seu desejo também por querer entrar nesse mundo da maternidade, da mãe, momento da amamentação, como de todas as outras, esse foi o último que você fez ou você entrou agora há pouco tempo nesse ramo da... amamentação. Então, Sheila, eu, né, como você falou, além disso, faltou uma função. Eu também, hoje, atualmente, eu sou de prof, né, no Senac, eu estou dando aula no Senac também. A massoterapia eu deixei um pouco de lado, porque me faltava tempo, e hoje também eu finalizei, né, estou no curso de laser, então também aplico laser, porque era um desejo das mães, né, que eu atendia, que às vezes tem o mamilo rachado, a assadura do bebê, enfim, o laser a gente pode usar para acelerar o processo de cicatrização de muitas situações. Mas falando do Agosto Dourado, né, e acima de tudo eu sou mãe também de 2 meninos, cuido da minha casa também, enfim, né, é o nosso ofício de mulher. Mas o Agosto Dourado, ele é um movimento mundial. Ele veio na década, posso falhar a memória dos números, mas por volta de 1970, quando aconteceu, veio logo depois, teve uma grande propaganda, uma grande propaganda em cima de bico, de mamadeira e de alimentos e complemento, e junto com isso notou-se um índice de mortalidade infantil também crescente. E percebeu-se que as mães estavam indo para aquilo, porque realmente a maternidade é linda, o amamentar é lindo, mas ele também não pode ser tão romantizado, ele tem os seus processos de dificuldade. Mais de 80% das mães ainda hoje deixam de amamentar ou enfrentam alguma dificuldade na amamentação. O Brasil é um dos países que mais amamenta, que o índice, a taxa de amamentação é maior, o Brasil é um dos maiores. Mas, porém, entretanto, o Agosto Dourado ele veio porque havia essa propaganda, essa divulgação muito, esse incentivo para a mamadeira, para o bico, para a fórmula. E o aumento da taxa de mortalidade. Então, daí começou a ter políticas em prol da amamentação, que fortalecesse o aleitamento materno, a mulher começou a ser ouvida, começou-se vários mecanismos, né? No Brasil nós temos a gente for ver um contexto histórico, um avançar muito grande das políticas públicas em relação à saúde da mulher, ao direito da mulher. Começou lá com o direito de voto, depois o direito da mulher de ter voz ativa na sociedade, o direito da mulher ter um acompanhante, o direito da mulher não ficar com o binômio mãe e bebê, ficar no mesmo quarto, né? Sair o berço, porque uma vez era berçário, né? Os bebês nasciam e não ficavam com a mãe, elas ficavam lá na maternidade, lá no berçário, e depois vinha para mamar e depois voltava para o berçário. Hoje em dia não tem isso. Então, foi tudo vindo um mecanismo e junto veio o Agosto Dourado, né? E dourado por quê? O dourado é porque o primeiro leite
que sai, as primeiras gotas, porque o leite ele não sai em grande quantidade e ele é fundamental que não seja em grande quantidade quando o bebê nasce, são gotas. E essas primeiras gotas elas têm um tom dourado por causa do excesso da vitamina A, dos beta-carotenos, dos flavonoides, que é para proteger o olho e proteger o coração. Então, vitaminas que ajudam ao sistema do bebê e é rico em gordura e anticorpos. Para quê? Para que o bebê se fortaleça, porque ele acabou de sair lá do lugar que ele estava pleno, né? O melhor lugar do mundo, no útero da mamãe, lá tudo na temperatura ideal, sem dor, sem roupa que pinica, sem luz, sem ninguém tocando, ele estava lá dentro. Então, essas gotas, elas são douradas, elas são amareladas e é por isso que veio a gosto dourado, por causa dessa cor do primeiro leite, que é o colostro que a gente fala, né? Olha só, que interessante. Eu não sabia da metade de ser. Isso que já sou mãe, né, Sheila? Eu não sei você, mas eu com a minha de 6 lá, mas não sabia ainda bem certo. E é um assunto importante porque a maioria das mães não entende isso. E muitas querem amamentar, mas tem muitas que eu não vou amamentar com medo, às vezes, da estética, do peito e tal. E sabendo que ela está privando o seu filho, a sua filha, de nutrientes essenciais, né, vitaminas essenciais para... E se privando também de uma saúde mental. Porque eu sempre friso, eu acho que da outra vez que eu vim aqui eu falei, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Quando a gente está gestando, é o único momento da vida que a gente tá barriguda e a gente tá feliz. E o cabelo fica lindo, a pele, tudo, porque a gente tem um hormônio que mantém a gravidez, que é o hormônio lá que tá grudado na placenta, que é o hormônio que a gente faz o exame de sangue, o teste de urina, e ele é detectado somente quando o feto nidou, né, fixou no útero. A gente tem esse hormônio. O bebê nasce, ou de forma independente da via de parto, quando a placenta sai do útero, acaba o hormônio. Assim, da noite pro dia. E daí vem um bebê que tá mamando na gente, que tá sugando a nossa energia, literalmente, que precisa da gente. E a gente tá com a barriga e não tem mais neném na barriga, e o cabelo começa a querer cair, daí abaixa a vitamina, daí a gente vira assim, meio, né, um leão. E revoltado. Mas qual que é a questão? A questão é que amamentar, a gente libera o hormônio da ocitocina enquanto a gente amamenta, que é o hormônio que faz o leite sair. A prolactina produz e a ocitocina faz o leite sair, e é o mesmo hormônio que faz o útero contrair, e é o mesmo hormônio que a gente libera no orgasmo, na hora que a gente está se sentindo amada, o hormônio do abraço. Então é o hormônio que blinda o nosso emocional dessa ruptura do HCG, que é o hormônio da placenta. Então, para a mãe, é muito bom para o bebê, mas tanto quanto para a mãe também. É isso aí, as informações que alimentam ainda cada vez mais e traz, porque hoje a gente sabe, né, Tirza, como você mesmo mencionou, quantas mães, né, que são mãe de primeira viagem, são aquelas novinhas que não têm esse acolhimento que seria necessário, né? Então vamos dar sequência, então, Sheila. Amamentação além do leite. Tirza, quando falamos em amamentação, muitas vezes pensamos somente na nutrição do bebê, mas existem todo um relacionamento sendo construído naquele momento, seja para a mãe, seja para a criança que está ali, né? O que acontece entre mãe e filho durante a amamentação, que vai muito além do próprio alimento. Então, como eu falei, além dessa liberação hormonal, é muito interessante que todas as nossas emoções, elas se transformam em hormônio. Todas as nossas emoções. E quando a gente está ali com o bebê, a gente está olhando para o bebê, a gente está amando esse momento, vivendo esse processo, a gente está liberando o hormônio. E todos os nossos hormônios passam pelo leite. Então, além de uma nutrição física, a gente está tendo uma nutrição emocional também. O bebê está sendo nutrido emocionalmente. Além disso, o bebê também acontece que a gente libera hormônios noturnos, que é só o bebê, ele nasce sem saber o que é noite e dia, né? Ele nasce dormindo o tempo inteiro. Mas conforme a gente já libera hormônios, a serotonina, a melatonina, o triptofano à noite. Então o bebê, ele vai absorvendo esses hormônios noturnos e ele vai entendendo, agora tá de noite, então eu tô vendo que a luz está apagando.
o cérebro dele vai sentindo esses hormônios e começa a estabelecer o ciclo circadiano que a gente fala, que é entender o que é quando é noite, quando é dia, e isso o que vai trazer para além. Quando tem muitas mães, infelizmente, que acabam optando pela fórmula de noite. Por quê? Porque eu quero deixar o neném que ele durma a noite toda. Mas a gente amamentar à noite, a gente está liberando esse hormônio que não tem fórmula, nenhuma vai ter hormônio. Então a gente está liberando e o bebê está entendendo que a noite é dia. E o nosso aleitamento, nosso leite aumenta mais a produção à noite. Então é muito essencial. Então o bebê aprende o que é noite e dia. Outra questão é quando o bebê está ali, a gente está olhando para o bebê olhando para a gente tendo esse contato pele a pele, a gente está aumentando a imunidade também pela quantidade de vitaminas e todos os nossos anticorpos passam para o bebê. Uma criança só vai produzir anticorpos próprios a partir dos 2 anos. Então, até os 2 anos, ele está adquirindo anticorpos da amamentação, anticorpos das vacinas e das doenças que ele acaba contraindo, uma gripe, enfim, né? Às vezes o pulmão, pé, boca, e daí ele vai criando os anticorpos dele. Mas o grande alavanche de anticorpos, a estrutura imunológica da criança é a partir dos 2 anos. Então, e o leite materno passa todos os anticorpos que a mãe tem. Sim. Então, a primeira vacina do bebê é o leite materno. Olha só. Ele também fica com a imunidade. E quando ele está ali olhando para a mamãe olhando para o bebê, conversando, tendo aquele momento, ele começa a aprender a interação social. É a primeira interação social dele, a ter contato visual, ele vê a mãe falando, balbuciando, o cérebro dele começa a formar novas conexões neuronais, que vão trazer depois uma inteligência, vão trazer, né, outros aspectos. Outra situação que eu acho assim, que a gente vê, muito visível, que até esses dias até repostei um post de uma dentista que ela falava, o primeiro aparelho ortodôntico é a amamentação. Porque quando a gente tá mamando, a gente faz um movimento assim, de extração. Né? A mamadeira e a chupeta fazem isso. A amamentação é uma alavanca. Então, toda a nossa musculatura vem para frente. E a gente movimenta 8 músculos da face. Então, faz com que o crescimento facial seja harmônico. E daí, quando isso não acontece, Tirzé, fica aquele queixo para dentro, sabe? Porque é só 2 músculos que se movimentam numa mamadeira e numa chupeta. Então, traz um crescimento harmônico da face, o canal aditivo abre, fortalece o sistema respiratório. Então, esses são alguns benefícios, né, que a amamentação traz. Mas, além disso, a mãe tem que produzir mais energia, então volta o peso dela mais fácil. O risco de hemorragia diminui por causa da ocitocina, que ajuda a contrair, ajuda o útero a voltar para o lugar mais rápido. Além disso, para a família, perdão, não precisa gastar com fórmula, não precisa higienizar a mamadeira, às vezes não higieniza direito, ou tem uma intercorrência, não deu tempo, daí vai usar mais a mamadeira, tem um resíduo, ou sentou uma mosca e não percebeu, tem um pelo de animal, enfim, daí dá uma disenteria no bebê, contrai uma bactéria no intestino, no estômago, por questão da mamadeira, tem sempre que ter higienizando, tem que ter a água quente, tem que comprar fórmula que não é barata, às vezes o bebê tem refluxo por causa da fórmula, enfim, um monte de situações, porque o leite materno, quando o bebê mama exclusivo no peito, ele faz bem menos cocô do que uma criança que mama fórmula, porque o leite materno ele é praticamente todo absorvido. Sim. A fórmula tem bastante sobra, né? Então, a gente acaba... amamentar só tem mesmo, não tem nenhum malefício. E a questão do seio, a gravidade sempre vai deixar tudo cair, então não importa se amamentou ou não, vai acabar caindo. Não vai acontecer. E é muito... praticamente tudo, né? Não tem uma coisa que vai dizer que é ruim, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. A relação, né? Mãe e filho, como tu falou, ali a criança começa o primeiro relacionamento dela com a mãe. Então, isso, assim, é maravilhoso. É algo que Deus fez Pra tanto fala, libera a língua, a criança consegue ter uma boa dicção depois. Eu lembro que teve realmente essa época, lembro muito bem não, mas quando começou as primeiras, que as pessoas começaram, que eles começaram a colocar os artistas, as mães que amamentavam, porque muitas artistas não estavam mais amamentando, daí pegavam pessoas famosas da época e começaram as primeiras campanhas, porque realmente... Aí eu ficava pensando, meu Deus, campanha para amamentação, é normal amamentar, tipo, eu era uma criança, mas eu ficava pensando, quem que não amamenta, né, que filho? E realmente... E a gente nasce brincando, a gente brinca e coloca o neném pra mamar, né, é normal. Sim, pra mim era normal, e eu ficava pensando, gente, pra que ter uma campanha que passava na TV
para a amamentação, né? E olha como que é um ciclo vicioso. E se não tivesse resgatado talvez isso aí lá atrás, hoje já seria um pouco mais difícil de implementar isso na sociedade atual. Né? E como é difícil também, né? Porque tem pessoas já que nascem com aquele... A criança, né? Já nasce com aquela rejeição de um pai ou uma mãe não querer amamentar, né? Porque, que nem tu falou, o peito, ele vai ficar ali de qualquer forma, né? É da mulher. Cada corpo, eu sempre digo, reage de uma forma. Sim. Mas eu lembro que eu sofri na minha amamentação com a minha filha. Tanto é que eu tive que tomar, hoje nem é indicado tomar uma medicação, né? Pra isso, pro leite descer e tal. Porque eu não tinha produção de leite. E eu fui um dos casos que não tinha. Então, foi diferente. E eu chorava, porque eu dizia, meu Deus, eu não quero dar fórmula para minha filha. E teve todo aquele caso que tu falou, refluxo. Ela sofreu, eu sofri. Então, é delicado. Então, eu digo, tudo vai do fato. Mas quando uma mãe puder, né, amamentar, eu acho que é o caminho melhor, interessante, né? E existe também muita romantização, às vezes, na maternidade, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a preparação, a orientação também da amamentação. Porque quando o bebê nasce, o instinto é dar o leite, né? E quando isso não acontece? Quando precisamos ir para a fórmula, às vezes, né? Qual, às vezes, a preparação para a mulher também para isso? Tem como se prevenir para isso não acontecer, para ela conseguir amamentar corretamente? Tu falou em relação à gestação. O que eu posso fazer na gestação para garantir? Então, assim, tem algumas mulheres que não têm glândulas mamárias ou que fizeram uma cirurgia, tinham excesso ou passaram por um câncer de mama e precisaram tirar glândulas e não tem como a gente colocar glândulas de volta. Então, acaba que tem uma baixa produção. Tem mulheres que têm um seio mais tuberoso, que acaba tendo uma baixa produção também. E tem casos de algumas doenças, né? A gente nem fala mais doença, mas algumas infecções também que não se pode amamentar. Por exemplo, HIV/AIDS, né? Não pode, porque senão passa para o bebê. A gente, hoje em dia, quando a mulher tem diagnóstico, tem uma forma do parto ser conduzido e o bebê toma alguns medicamentos quando nasce. E hoje, se não estou falha a memória, o Brasil ele conseguiu zerar o índice vertical mãe para filho de transmissão do HIV. Se não estou falha a memória. Se não zerou, ele é o que está um dos mais baixos no mundo. Por causa desse cuidado. Daí a mãe não pode amamentar. Então, tem algumas questões assim, né? Mas o que acontece, por que muitas mães não conseguem amamentar? É falta de instrução. É falta de preparo mesmo. Porque a gente se preocupa com muita situação. A gente se preocupa em fazer... Hoje em dia tem o chá revelação, daí o chá de fralda, e daí o quartinho, e daí o neném nasce e nem coloca no quartinho. Mas se preocupa com tanto, e a amamentação ela devia ser uma preocupação assim, tanto quanto precisa, porque assim, como eu falei, como a nossa imunidade vem só depois dos 2 anos, seria importante amamentar até os 2 anos. Né? É exclusivo até 1 aninho, até 6 meses, perdão, mas até 1 aninho o leite materno é o principal, não é a comida. Então, ele precisaria ter essa amamentação até 1 aninho. Mas o que acontece? Acontece falta de informação, acontece às vezes essa falta de acolhimento da mãe, porque a gente passa por um estresse materno, tem o baby blues, que a gente ama aquela criança, meu marido não gosta que use essa expressão, mas dá vontade de devolver às vezes. Pra quem que eu vou devolver? Ou vai dizer que vocês não sentiram isso? A gente ama, mas meu Deus, o que eu fui fazer? Minha vida tava tão boa. Não é falta de amor, mas é um estresse hormonal que todas nós passamos. Então tem o baby blues, que é algo normal. Tem, às vezes, infelizmente, a depressão pós-parto, que precisa ser tratada, precisa ser trabalhada. Então, o que essa mãe precisa? Ela precisa... As minhas clientes que me procuram na gestação são as que mais têm resultado positivo. Porque elas já entendem o que vai acontecer. Elas entendem que essas gotas... Porque que tudo começa? Lá na maternidade, a gente pega o neném e o pessoal pede que coloque ele para mamar. E às vezes a gente não sabe pôr, daí já machuca. Já pega errado. E daí a gente vê que só sai gotinhas. Porque realmente é pouco que sai nos primeiros dias. E a gente começa a se apavorar. E o que a gente quer? Quer dar fórmula.
Pra gente se sentir seguro. Porque mãe nenhuma quer ver filho passar fome. É verdade. E daí começa a um tiro no pé na amamentação. Porque o estômago do bebê, ele só cabe 5 ml quando nasce. Então, cabe as gotas são suficientes. Mas, claro, gente, pensa, você passou por um parto, você estava ali, independente se for vaginal ou se for cesariana, né? O parto normal, vaginal, o bebê, ele nasce com muito mais fome do que o parto normal. Porque o parto vaginal, o bebê tem que fazer força para sair pelo canal. Então, assim como a mãe, eu sei porque eu tive 2 experiências, uma cesárea e um parto normal. O parto normal, depois que o bebê nasceu, eu queria comer até as paredes de fome que eu tinha. Era meio-dia quando nasceu o Augusto. E o Augusto também mamou muito mais esses primeiros dias, esse primeiro dia, porque ele também, o estômago é pequenininho, então se sacia rápido, né? E já o parto cesárea, o bebê tende a nascer mais sonolento, mais tranquilo, porque normalmente não chega a entrar no trabalho de parto, normalmente, né? E daí a gente vem pro peito, ele não mama tanto, daí a gente fica preocupado porque não tá mamando, então vamos dar a fórmula que deve estar com glicemia baixa. E a gente acaba se preocupando por não ter conhecimento. O estômago é pouco, o leite é pouco. Mas com 3 dias, o estômago passa para 22 a 27 ml. E é mais ou menos nessa época que a gente tem a descida grande de leite. Então, tudo Deus fez ordenar para que... certo, né? Tudo certo, mas falta orientação. Assim como muitas coisas nós precisamos de orientação. A amamentação não pode ser romantizada ou achar que é só colocar o bebê no peito. A gente tem que entender o processo para a gente se sentir segura. Para conseguir amamentar com prazer e segurança. É verdade. É isso aí. Então, assim, a Tirza, quando amamentar machuca, né? A gente sabe que fissuras, rachaduras, a dor de uma amamentação. Vamos falar de uma situação que muitas mães enfrentam hoje. O peito fica dolorido, aparências de fissuras, rachaduras ou até mesmo feridas no mamilo, né? E algumas mulheres chegam a sentir muita dor durante toda a mamada do bebê, a sugação ali dele, né? Por que que isso acontece? E quais seriam as principais causas disso? A principal causa, porque isso acontece, é uma pega errada. Ou o mamilo não estava preparado. Para a gente amamentar, o mamilo tem que estar preparado. O que é mamilo preparado, Tirza? Ele tem que estar maleável. Porque quando o neném ele faz a sucção correta, ele coloca o mamilo, não só o mamilo, mas toda a auréola, ele tem que pegar tudo. Tem gente que, eu já ouvi várias pessoas falarem, nossa, essa mãe vai amamentar bem porque tem um mamilo bonito, né? O bico do seio. Sim. Mas um bico do seio muito grande, às vezes ele é mais negativo do que um bico do seio invertido. Porque na hora de pegar, o bebê ele tem que pegar toda a auréola. Não é o bico do seio. O bico do seio é o que vai ficar lá atrás no palato mole, na região mais mole. Mas ele tem que abocanhar de tal forma que ele leva da sucção tudo lá para trás. E às vezes até quem tem invertido vem um pouquinho para fora o mamilo. De tanta pressão negativa que o bebê exerce para conseguir extrair. Então, quando esse complexo auréolo mamilar tá rígido e o bebê vem para mamar, que normalmente é quando tem a descida grande do leite, quando a gente diz, meu peito está empedrado, dói, daí para movimentar o braço, dói, a gente tem que fazer uma massagem de alívio. Tem que fazer uma ordenha manual, nunca com a máquina nesses casos, para aliviar. E tem que estar maleável. Eu já peguei uma mãe, não faz muito, que eu fui ajudar ela a fazer ordenha, ela não estava conseguindo fazer ordenha manual. E eu fui fazer ordenha com ela. E antes ela colocou o neném chorou. E daí eu fui fazer a ordenha e não saiu nada na ordenha. Por quê? Eu fiz a ordenha até para mostrar para ela. Porque o seio dela estava tão empedrado que não ia sair. Primeiro a gente tem que fazer uma massagem, a gente tem que movimentar aquele leite, tem que desempedrar ele para que ele possa sair. Ele não vai sair quando ele está duro. Então a gente tem que movimentar, massagear, dói, depois alivia. Depois que alivia, a gente consegue ordenhar com a mão e o bebê consegue mamar sem doer. Mas é a posição correta do bebê no seio, né? Às vezes a gente coloca o bebê muito para cima, o bebê tem que colocar mais embaixo, tem que fazer a prega no seio, tem que usa essa expressão que é meio assim vulgar, mas tem que enfiar o mamilo dentro da boca do neném, não é ficar esperando, não. Estimula o bebê a abrir, tem que colocar mesmo lá dentro, porque o bebê até os 3 meses ele mama por reflexo. Tudo que você colocar na boca, encostar o céu da boca, ele vai sugar.
tudo. Até a roupa veio aqui, ele mama a roupa, ele não tem... É reflexo. A partir dos 3 meses que acabou a estrogestação, ele mama porque ele quer. Porque ele quer mamar. Então, a gente tem que fazer esse processo para que ele entenda que precisa mamar. A maioria dos problemas que quando eu sou chamada para uma consultoria, que há um problema instaurado, é por conta dessa falta de técnica. Porque amamentar sem dor é técnica. E essa história de que quando empedra ali e tal, tem que tirar mesmo esse leite, tirar um pouco para fora, que esse leite não pode dar empedrado? Não, o leite pode dar. Quando você não pode dar o leite materno, teve que passar por um processo cirúrgico e tomar anestesia, daí você vai ter que ordenhar esse leite, porque contém, né, tudo passa pelo leite, todos os medicamentos, tem que cuidar dos medicamentos que a gente toma na lactação. Então, nesse momento que não pode. Mas o leite, se você teve febre, tá tudo bem. Se você teve... Em qualquer situação, você pode dar o teu leite, não faz mal. Mas a gente tira o leite para desempedrar, para gerar um alívio. Mas não que esse leite... Tem gente que fala... Teve uma pessoa que me disse, fiquei alguns dias sem amamentar, agora posso dar de novo esse leite não coalhou? Não acontece nada disso. Não estraga, não coalha. Não acontece nada disso. Porque eu já ouvi falar, né? Tanto que... Porque eu empedrava muito, eu tinha muito leite, empedrava muito. Acho que a criança não mamava o suficiente, sei lá. Mas eu sempre tive, graças a Deus. Às vezes não extrai. E tem mulheres, assim como tem mulheres que têm poucas, tem mulheres que têm excesso. Eu tinha excesso. E eu já atendi cliente, E daí minha mãe falava, joga fora esse leite, daí tinha que ir lá. Daí eu fazia isso, ia lá, massageava, daí tirava o leite fora. Aí, porque doía muito, porque se colocasse ela ali mamar... Não, machuca, racha. Meu Deus. Aí eu fazia, eu mesmo sem ter noção, fazia. E uma coisa que o doutor também me falou pra mim fazer, eu tomava banho com esponja vegetal, passava no bico do seio, tipo, pra ele não... Porque era muito lisinho, então ele falou assim, é muito sensível. Então tenta dar uma... deixar grosso. Isso, nesse sentido, pra que daí quando criança for ali beber já tá meio já calejado. Hoje em dia a gente não usa mais isso, não é uma coisa que vai ser necessário usar. Porque ali ao redor do seio tem umas espinhas. Sim. Que são os glomérulos que eles liberam uma hidratação pro seio. Então não é algo que se faz necessário, isso a gente não usa mais nem tanto banho de sol, também não é algo que a gente indica. Porque o seio ele não precisa ficar calejado, ele precisa estar hidratado, que são esses glomérulos, e a gente pode usar o próprio leite. Então, se está doendo, está desconfortável, usa o próprio leite. Mas tem mulheres que daí é próprio, como esqueci o seu nome, a Marci falou, cada corpo responde de um jeito. Tem mulheres que eu já peguei clientes que ela não tinha nada. Ela não tinha nada, não tinha nada. Tava bonito, mas ela tinha uma sensibilidade dela que foi com o tempo realmente passando, né? Com o tempo da amamentação, passou. E era uma sensibilidade, não era nenhuma dor, era uma sensibilidade. Que qualquer coisa incomodava ela. Tirza, uma dúvida. Na hora da amamentação, como isso pode... As fissuras ali, como a gente falou. E até mesmo eu vi que tu mencionou sobre a mamadeira antes, que seria o contrário, né? E eu, no meu caso, eu recebi isso de, tipo, a pessoa dizer pra mim, tu tem o bico muito grande, ou... tem que comprar aquele protetor. Intermediário de silicone. Eu odeio. Aí a minha mãe, meu Deus, até acho que ela tá assistindo, mas é bom porque vai ter um profissional que, como vocês estavam falando, vai que vem um outro, né? Eu já vou saber lidar. E saber quem procurar nessa próxima Isso vez. mesmo. Porque assim, daí colocava aquilo lá em mim, eu via que piorava mais a situação, era sangue, e daí não saía o leite, e daí eu virava o cabeção. Porque, tipo, que é o momento de você e a criança. Né? A gente romantiza, a gente imagina aqueles filmes lá, aquele poltrona maravilhosa, a gente lá, assim, o neném mamando, a gente olhando pro neném. Não, é sempre assim. E olha, eu vou falar da parte romantizada, porque pra mim foi perfeito. A não ser que às vezes eu tinha muito leite. Né? Olha, como o corpo realmente, aqui, ó, duas mulheres totalmente diferentes na hora da amamentação. Pra mim, assim, nunca rachou. Eu também, não, graças a Deus. Eu fazia bastante isso daí, eu pegava o leite, passava bastante ali no leite. Tipo assim, da coisa assim, e fazia. E eu lembro que quando eu ganhei a Maria Alice também, a gente teve as nossas filhas, uma menina no bairro lá também, que a gente foi no postinho pra levar, que tem a consulta. Gente, e quando eu vi ela, o peito dela, ela me mostrou o peito dela, tava assim... No vivo. E eu assim com o meu, e ela, o que tu fez? Eu falei, não sei, fiz a esponjinha vegetal.
Eu não sei. E eu falei isso pra ela, ó. Sim. E eu não passo remédio, passo nada. Eu sempre Só passo o leite. o leite. Eu espremo ali e passo o leite, eu faço massagem, porque eu imaginava que teria que estimular para não claro. deixar empedrar. Então, pra mim, foi assim, nunca, não posso falar que tive algum momento de desconforto. Você usou técnicas, mesmo sem Sem saber. saber. Você usou técnicas, mas tem pessoas que não têm esse conhecimento. E daí o que acontece? Machuca, o bebê engole o sangue, que tá tudo bem, não faz mal. Se a mulher é saudável, já teve, né? Tá tudo certo, já tá amamentando, é porque pode. Só que o sangue no estômago, como leite, às vezes, não é sempre, mas às vezes dá uma fermentada e o bebê vomita o sangue. E daí e é um sangue vivo. Porque porque acabou de mamar. E é o sangue da mãe, né? E a mãe se apavora com aquele sangue. Então tá tudo bem, às vezes, se o bebê vomitar aquele sangue vivo, que é porque tava com sangue o seio da mãe, não faz mal. Não faz. A única questão é que ele vai querer mamar de volta, né? Porque isso tampouco ficou fácil. Já tá com o chute ali. Não, é triste, mas por isso que daí tem as consultorias. Porque a gente tem. Forte, o bebê às vezes você não sabe se é você que tá dando o peito ali. E outra né? questão, fica tensa. Eu tive outra cliente que eu fui fazer a ordenha manual nela e não saiu. Saía, de repente ela ia se tensionando aqui, o leite parava, porque é músculo, a gente tem uma camada muscular na frente. Então a gente tensiona. Eu gosto de. Pra gente, né, ficar mais lúdico, imaginar dentro do nosso mama, há mais ou menos uns 8 ductos. Vamos jogar nesse número. O leite é produzido como se fosse num grande castuva, e esse grande castuva vem pelas mangueirinhas para sair para fora. Quando está muito cheia essas mangueirinhas, vai congestionar. E de repente eu produzo mais e daí vou tensionando, aquilo vai produzindo mais e congestiona, não vai ter como sair. Porque está muito congestionado, igual a gente pegar, às vezes, né, uma rua que está congestionada. Parou ali, parou. E daí se um carro bater, que daí acontece uma obstrução de ducto e dói, fica roxinha, pode dar uma mastite, pode dar abscesso, a mulher tem que ir para centro cirúrgico para resolver o problema. Então é algo que a gente tem que cuidar, essa extração, esse preparo do seio, não deixar empedrar, procurar ajuda quando é necessário, né? Eu acho que o grande mal de hoje é que a gente tem isso aqui. E a gente tira foto, e a gente acompanha pessoas, e a gente se compara. E a gente daí não quer por se sentir, precisar de às ajuda. vezes, fraca, não sou capaz, né? E temos que quebrar esse tabu. Que a mulher, às vezes, vai precisar da ajuda. Claro, a e gente hoje não nasce tem, sabendo. né? E hoje tem ajuda que tá à mão. O que a gente nasce sabendo é chorar. Isso vem já de dentro. Né? Isso, chorar e sugar o estímulo. O resto, a gente estuda pé, tem que aprender a fazer xixi, tem que aprender a fazer cocô, tem que aprender a fazer digestão, tudo a gente tem que aprender. Então não faz mal, né? Precisar de ajuda. De ajuda. É verdade. E quando no sentido que a mãe já tá ali com o mamilo, né, machucado, que foi o caso também da Marci, e precisa interromper a amamentação, quais os cuidados que ela pode fazer para aliviar esse momento e qual o momento que ela tem que já procurar uma profissional? O ideal uma é procurar já na gestação, né? Que daí garante, então, porque garante que você vai entender prevenção, o que vai né? Prevenir, né? Não vai chegar a esse ponto. Mas eu até enquanto a Márcia falava, eu me lembrei de uma outra cliente que eu fui atender, ela me mandou foto, o seio dela tava pingando sangue. Tava no vivo. E ela tava com aquele abençoado daquele intermediário, que eu particularmente eu não gosto. Até hoje eu não vi nenhum caso, meu Deus, vamos usar. E eu não atendi ninguém assim ainda. Mas pra gente não partir para ele, a gente tem que ter paciência, né? Tem que ir lá manejar o seio, fazer a técnica, ajustar essa posição, não deu, a gente coloca uma posição invertida, coloca no cavalinho, a gente tem que ajustar o binômio mãe-bebê, né? Mas falando do... me fugiu. Agora eu fiquei pensando no das posições, né? Mas voltando a falar, daí, quando acontece uma situação dessa, quando o leite empedra demais, tive que parar,
né? Normalmente, quando a gente para, por exemplo, eu quase tive uma mastite quando eu desmamei. Porque o meu menino já tinha 2 anos e 2 meses, ele não comia, ele só mamava. Eu pensei, agora tá na hora de tu crescer, criança. Precisa comer. Daí tem que desmamar a mãe e o filho, como é que faz? A gente chora, vem chamar a consultório pra consultória até ajudar a fazer um desmame amoroso. Não precisa tirar de abrupta, assim. Tem um processo que a gente vai tirando, que é melhor. Tanto pra mãe quanto pro bebê. Pra não acontecer isso do seio encher demais. Então a gente tem que ter uma pausa. O corpo ele vai demorar pra entender que parou. Porque às vezes a gente continua liberando o estímulo, continua perto do bebê, continua liberando ocitocina. Às vezes não. Se acontecer uma pausa por uma internação do bebê ou da mãe, a gente tem que continuar o estímulo e tirar o leite. O seio não é fábrica, não é estoque, perdão, é fábrica. Então a gente não pode deixar leite estocado, tem que sempre estar tirando para continuar produzindo. Quanto mais sai, mais vai produzir. Mas quando acontece da mãe ter que parar a amamentação, ela precisa esvaziar aquele seio. Sem bomba. Ela tem que ser com a mão. Para não gerar, porque a bomba ela vai gerar a mesma pressão mesmo. Ela lembra, não é a mesma, mas ela lembra a sucção do bebê. E daí vai continuar produzindo. Então tem que procurar ajuda, tem que fazer uma compressa fria para parar a quantidade a vascularização, diminuir. Mas também a compressa fria tem um tempo específico, que é 15 minutos por dia no máximo, separado de 5 em 5, de 2 em 2, 3 em 3. Não pode passar disso, senão dá efeito rebote. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter um acompanhamento, né? Para não chegar nisso, na verdade. Sim, e hoje tá mais fácil da gente ter acesso, né? Como hoje a gente tá falando aqui, né? Você é consultora. Sim. Então, assim, as pessoas têm que ter essa conscientização já antes, né? E o que acontece, às vezes, da pessoa não conseguir amamentar, não gerar o leite, ou não tem, é durante o processo, é o corpo, é na gestação? Então, como eu falei antes, tem mulheres que não têm glândula. Né? É verdade. Então, na falta de glândula, não tem o que a gente faça. Tem mulheres, eu já atendi mais que um caso de mulher que parou o leite da noite pro dia. Ela teve um susto, isso acontece sim. Ela teve um susto e o leite parou da noite pro dia. Então, a gente tem que voltar com estímulo. E acompanhamento. E tem como voltar. Tem como voltar. Então, volta. Só. A gente levou tem um protocolo. E ela, chama a consultora. Ela realmente parou o leite. Só que o que acontece? O bebê era recém-nascido de 5 dias. Então a gente tem o processo até o leite se estabelecer. A partir do primeiro mês, o leite mais ou menos estabeleceu a produção. Ele vai. Porque até o primeiro mês o bebê tem um ganho grande de tamanho do estômago, né? Então esse primeiro mês é o mês a gente tem a hora de ouro, o dia de ouro, a semana de ouro e o mês de ouro, que é o primeiro mês de vida do bebê. Então nesse primeiro mês a gente estabelece mais ou menos, o corpo entende a necessidade de produção do leite, né? Se acontecer uma pausa nesse primeiro mês, por exemplo, essa minha cliente que o bebê já tinha 5 dias, o leite dela começou lá do zero. Então, para os primeiros dias é o colostro, que é um leite mais leve. Depois vem o leite intermediário. Depois, o 15º dia, que é o leite maduro. Então, ela teve que passar pelo processo. A gente teve que acompanhar o peso do bebê para ver se ele estava amamentando o suficiente. Usamos a relactação, usamos um pouco de fórmula, até que o leite dela passou a fase e atingiu o mesmo tempo do bebê. Daí, ela manteve a amamentação exclusiva. Porque do susto realmente, na primeira noite também que fui pra casa, a Helena se afogou e eu pulei da cama e também tinha feito cesárea. Meu Deus. Uma coisa só que eu pedia pra Deus, porque eu amava a Maria Alice, mamou até os 3 anos e pouco, né? Ai, que delícia. Era 3 anos e pouco, eu só parei de amamentar ela, porque eu descobri que tava grávida da Helena. Senão a menina tava mamando até hoje. Sim, e daí... Então, eu amava, eu sempre gostei da amamentar. Aquele momento era mãe e filha, pra mim, coitada da Márcia, não pode ser muito mesmo. Vai que na próxima. Eu romantizando aqui, olha, eu romantizando. Mas ainda bem que temos duas aqui, ó. Uma romântica e uma que não passou tão, né? pra mostrar que o corpo realmente nenhum é igual, né? Então eu amava amamentar. E eu lembrei exatamente disso. Depois que passou o negócio, eu falei, meu Deus. Porque eu levei um susto muito grande, eu pulei da cama e tal. Eu falei, e eu só pedia pra Deus, não deixa secar meu leite. Não, então assim, sabe, eu ficava... Então eu tirava aquilo da cabeça, eu não ficava preocupada, passou, tá tudo certo, agora tá bem. Pra mim não ficar relembrando, meu marido depois ficou
o dia inteiro tremendo e eu não ficava pensando naquilo. Foi. Isso, porque daí você não libera o hormônio. Porque daí o cortisol, ou às vezes tem gente que acaba... Tive uma outra cliente, foi muito engraçado. Ela, depois de um mês, ela me chama de volta. Não sei o que aconteceu, menina. Baixou a produção, o que eu vou fazer? E daí a gente foi descobrir, ela estava tomando um anticoncepcional duplo, não pode, com estradiol. Então, o cortisol, o estradiol, eles inibem a produção do leite. Daí, se a gente renova a mente, para de pensar na situação, você bloqueia a liberação de cortisol. Então, você pensa que tá tudo bem, tá tudo bem. Você só libera a ocitocina, tá tudo bem. Por isso que o estresse acaba influenciando muito na amamentação. E daí vem o que acaba o leite, né? E até me surgiu agora aqui um negócio na minha cabeça, olhando as gotas douradas ali. A decisão foi aonde na minha consulta que eu questionei o meu médico, porque eu até estranhei. Pensa, minha filha já vai fazer 7 anos agora, mês que vem. E esses dias, eu senti né? Uma fisgadinha. Ué, sabe quando eu senti aquilo, porque você que é mãe, a pessoa já vai entender. Não sei se a Sheila foi assim, como você foi assim, mas quando o nenê mama e tá no horário dele mamar, começa uma ardência, parece que tá descendo algo e enchendo. E eu comecei a sentir aquilo, eu disse, mas meu Deus, o que né? Fez nada, teste, nada, eu disse, mas... E apertava ali, saía o dito líquido dourado, que eu dizia, a mãe dizia que era colostro. Eu dizia, mas que estranho, do que é isso? Eu tentei deduzir que fosse por causa do anti. Se é, não sei. Disse que mistério, porque quando eu tinha menina pequena, não desceu, né? Depois agora, tipo... Deve ter um sinal, Márcia, pra vir mais bebê. O universo tá mandando mas o que acontece? Assim, te explicar bem certo o porquê desse fenômeno, não vou saber. Mas o que a gente pode pensar anatomicamente falando, né? A gente tem, sim, essa sensação quando tá mamando, dá até uma seca a boca. E daí vem aquela fisgada e às vezes o peito começa a pingar. Isso se chama reflexo de ejeção do leite. A gente tem nas duas mamas ao mesmo tempo. Por isso que enquanto o bebê mama num lado, pinga no outro. Ou a outra vai enchendo e vice-versa. Que acontece isso a cada 5 minutos da mamada e de tempo em tempo, realmente para o bebê se saciar. E isso tem a ver com os nossos hormônios. Às vezes uma prolactina alta, uma ocitocina alta, é um tempo que você estava sentindo muito bem com você, se sentindo muito amada. Então, porque isso que faz o leite, a prolactina especificamente, que faz o leite produzir, né? Que às vezes pode acontecer de ter isso. E uma coisa muito assim, até antes, né? A primeira pergunta foi sobre os benefícios. A gente fala, né? Questão do câncer de mama. A nossa mama, ela termina de se formar, as nossas glândulas mamárias, quando a gente amamenta. Por isso que previne o câncer de mama, porque ela termina. Mulheres que não amamentaram não têm essas glândulas maduras. Elas sempre vão ficar imaturas. Então, esse processo de maturidade das células, às vezes, está madura, já passou por um processo de amamentação, teve uma liberação hormonal, pode acontecer dessa liberação do leite, né? E outra situação, a gente também tem, a cada amamentação, a cada gestação, as nossas glândulas já têm memória, então a quantidade de leite é maior. Em cada bebê, a quantidade de leite vai ser maior. Olha só que legal. É interessante. E assim como a parte das fissuras que tu já falou bastante, né, Tirza? As mulheres apresentam bastante, às vezes, irritação, alguma descamação no seio, né? E os vermelhidão, que eu também tive tudo isso tratado aqui, eu tô recordando. As ardências, as coceiras na região, né, dos mamilos. Como que a gente diferencia uma fissura, né, no seio ali machucado, de uma dermatite ou de algum outro problema de pele, talvez, que possa ser? Então, primeiro vamos para prevenção. Passa leite materno. E hoje em dia tem as rosquinhas da amamentação. Qualquer coisa me segue lá no Instagram, @maternidade com Tirza, que você vai saber esses mecanismos. Mas enfim, a gente precisa cuidar do seio. Então, prevenir. Usar a rosquinha, por quê? Porque o mamilo vai ficar sensível, vai estar sob pressão. Quando a gente coloca o sutiã, se tiver molhado ali, vou fazer aqui o mamilo, vou usar o meu pontinho do meu óculos. Aqui está o mamilo. A gente coloca o sutiã direto, quando a gente daí pingou, vazou um pouquinho, sempre vai estar úmido ali. A gente secou, vai dar mamar pro neném, a gente tira aquele sutiã, a gente faz uma autolaceração. É como tirar casquinha de ferida.
dói. Então, por isso que a gente usa a rosca de amamentação, que ela deixa o mamilo ali livre. O mamilo tem que ficar sempre arejado e sem contato. E não pode estar... é muito úmido, né? Então, ele sempre tem que estar ali arejado. E sem contato com nada. Não pode estar tão abafado. Por isso que absorvente de seio só usa quando é para rapidinho pro médico e voltar. E já tirar. Para deixar ele sempre arejado. A gente usa a rosca de amamentação e coloca o sutiã, ele vai ficar sem ter o contato. Então, a fissura que realmente acontece a fissura, a gente vê, às vezes abre, pode ficar um pontinho de sangue, enfim. Normalmente, a grande maioria é por uma pega errada ou por o complexo auréolo mamilar não tá maleável. E às vezes a língua do nenê é presa, isso também acontece de machucar os seios. Às vezes a pega é boa, mas a língua do bebê é presa. Algo que você pode verificar em casa, né? Eu vou falar para quem está nos assistindo. Ver se a prega do bebê, se a língua do bebê é presa. Quando a gente coloca... O bebê está dormindo, ele tem que dormir assim, ó. Quando a gente abre a boquinha. A língua tem que descansar no céu da boca. Isso significa que a língua não está presa. Porque quando a língua é presa, ele não consegue deixar a língua descansando no céu da boca. E quando o bebê vai abocanhar o seio, ele tem que fazer isso. Virar, tanto de cima quanto de baixo, mas de baixo ele vira. E a língua vem aqui. Quando a língua é presa, ela não consegue. Ele acaba mordendo e fissurando o seio materno. Outra situação também que acontece, se a gente usa muito absorvente de seio, o sutiã, e às vezes aquelas conchas, a gente vai dar, ou intermediário de silicone, vai dar coceira, porque é uma cândida. Acaba gerando fungo, porque o fungo gosta de quente, úmido e nutritivo. O que é mais nutritivo do que um leite que alimenta um indivíduo por 6 meses? Ele é muito nutritivo. Sempre vai estar escurinho, porque a gente vai estar com roupa, a gente não fica peladona. Então vai estar escurinho. E vai estar úmido por causa do leite. E acaba dando cândida. Por isso que o absorvente é negativo, a concha é negativa, o intermediário é de silicone e gera no bebê aquele sapinho. Então dá coceira, dá uma fisgada por dentro, coça, fica esbranquiçado a boca do neném e o seio materno também. E a mastite, daí tem o ducto entupido, que é aquela que eu falei, né, que tá tudo entupido ali. A gente vê um pontinho escuro no seio. Pode ser no mamilo, pode ser na auréola ou no seio mesmo. É porque um ducto entupiu e fica dura aquela região e dói. Daí a gente tem um protocolo com sal amargo que a gente faz para ajudar a desobstruir. Tem gente que não usa mais, mas as minhas clientes sempre foi muito efetivo. E a gente faz massagem. E quando está muito vermelho, também pode tá uma mastite. A gente tem que fazer uma compressa fria, massagem, compressa fria, às vezes a compressa quente, morna, para aliviar ali a tensão. Enfim, tem que ter um cuidado. E a gente estava falando antes que você falou também que estava tendo mais um aperfeiçoamento ali, que é com os laser, né? Que hoje está se usando muito. Sim, para um monte de situação. Principalmente em casos mais, né? E eu estava comentando esses dias com a Dai no salão. Ela me falou que ela precisou e algumas sessões já estava... É muito bom para ela. Então, o que é esse laser e como ele é usado nesse tratamento? O laser, Sheila, ele é uma fotomodulação. Então, a gente tem vários tipos de laser e vários aspectos, né, da frequência da onda. A gente usa na laser terapia para cicatrização, a gente usa de baixa frequência, vermelho e infravermelho. E também tem o ILIB, que a gente faz daí na questão das artérias, questão venosa. Quando é sistêmico, quando é para o corpo inteiro, além da cicatrização, melhora o humor, a imunidade, a questão da pressão arterial, enfim, alivia a dor, muitos casos. Mas o que o laser faz? O laser é uma onda de energia. Então, ele traz uma energia e daí tem que ser, dependendo se é tecido sanguíneo, se está aberto, é uma frequência, se é nervo, se é tendão, se é músculo, é outra frequência de laser. Tem o tempo também, que não é uma sessão muito demorada, é uma sessão pontual, depende do tamanho da lesão, né? Se é uma ferida grande, porque a cada 1 centímetro quadrado a gente aplica o laser. E o que a gente faz nessa aplicação? A gente manda energia para a célula. Toda célula que tem a mitocôndria, que é a parte, vamos falar de biologia agora, que é a parte da respiração celular, ela precisa de energia para poder cicatrizar, para poder fazer o processo de vida da célula. Então, quando a gente manda energia, às vezes ela está com falta de energia, a gente manda uma energia, ela vai absorver tanto quanto cabe, né? Ela não absorve o excesso e ela consegue se modular mais rapidamente, porque a gente mandou mais energia e consegue cicatrizar mais rápido. Então,
nesse sentido que entra o laser. O laser não vai prejudicar. Se der um pouquinho mais de energia, a célula não vai absorver. Ela absorve aquilo que ela precisa. Ai, bem importante. E hoje, né, imagina, até o laser tem. Então, assim, as mulheres têm que ter uma consultora antes da amamentação. Então, durante a gestação já tem que ir pegar. Eu vou pedir para você ler os nossos... Pode ler só o nome dos nossos apoiadores hoje, que estamos também com o nosso horário muito em cima, enquanto a Tirzá toma uma aguinha ali. E daí depois eu só vou ler uns comentários aqui que tem bem interessante, antes dela deixar na mensagem dela final, que já passou 1 hora, meu Deus. Só o nome dos apoiadores. Então, gente, o Posto Copani, né, abasteça com confiança e qualidade, garantindo combustível com concedência, atendimento diferenciado, compromisso real com a segurança do seu veículo. Fornari, construtora e engenharia, também juntamente conosco. Seu sonho começa no papel e ganha vida com qualidade e responsabilidade. Projetos bem planejados, segurança e excelência para você construir com total tranquilidade. Então, procurando aí uma construtora Fornari Engenharia. Vustro e Vustro, Mercadão da Limpeza, tudo para a sua limpeza em um só lugar. Garanta variedade, preços competitivos e produtos que entregam resultado de verdade no seu dia a dia. Precisou de limpeza, então é na Vustro e Vustro, né? E abastecer seu veículo aí com certeza é com Copani. Também, juntamente com nós, Farmácia Avenida. Na Farmácia Avenida você encontra muito mais do que medicamentos, encontra cuidado, orientação e um atendimento de confiança, com variedade de produtos, equipe preparada e compromisso com a saúde. É referência em Xanxerê quando o assunto é bem-estar. Farmácia Avenida, cuidando de você todos os dias. Posto AE. Quer abastecer com segurança e qualidade? Vá para o Posto AE. Combustível confiável, atendimento ágil e aquele compromisso que faz você sair tranquilo. Posto AE, confiança que move você. Nobel Chá. Nobel Chá você encontra uma linha completa de chás com sabores e aromas especiais para o momento do seu dia. Além disso, conta também com suplementos que auxiliam no cuidado com a saúde e o equilíbrio do corpo. E tem novidade, novos aromas chegando para deixar a sua experiência ainda mais especial. Nobel Chá, sabor, saúde e qualidade em cada detalhe. E também gostaríamos de agradecer nossas quase 100 pessoas que estão conosco aqui nessa 1 horinha. A Fátima, meu pai lá do Mato Grosso, minha mãe, a Lourdes, nossa querida, que está sempre aqui conosco. A nossa Lourdinha está aqui mandando um alô para nós. Amo vocês, está lá nos acompanhando. A Salete também, boa noite, meninas. E a Lourdinha está lá, ó, estamos juntas. Tirzá maravilhosa. O Sidney, boa noite. Esse podcast está demais. Ó, a Lourdinha falando ali, chicletinho, tô ali. Ela tá ali ligada contigo. A Maria também está nos acompanhando. Deus abençoe você também, Maria. A G, nossa querida também, ó. Queria ter conhecido ela antes. Amamentar era uma tortura. Olha só. Parabéns pelo tema, que está sendo muito bem explicado. Uma verdadeira aula. E realmente, né, esse tema é muito, muito importante para nós. Como muitas mulheres antes não tinham esse acesso, hoje está de fácil acesso. Então, Tirzá, eu queria que você deixasse também uma mensagem para as mães, né, que estão nessa caminhada, que algumas estão passando por esse momento, e também dizer para elas que ela não vai ser fraca, não vai ser omissa se ela pedir socorro, pedir para ser atendida, ter uma consultora com elas, porque olha, eu não precisei, mas a Márcia, a G precisaram. Então, nesse momento, muitas mulheres estão nos acompanhando. Você deixar uma mensagem para elas, quer deixar teu @ também, fazer um convite para elas, pode ficar à vontade. Então, a maternidade, ela é linda e desafiadora. A amamentação também, né? A gente começa... Hoje eu conversava com uma mãe, uma gestante, na verdade, ela comentando que ela acabou se machucando
nasceu uma mãe, nasceu uma culpada. Tem um ditado. Mas, na verdade, não precisa ser assim. A gente pode aprender no processo. E isso é algo que a gente tem que estar sempre disposto a aprender. Então, a maternidade e a amamentação é algo que a gente precisa aprender. A gente não nasce sabendo tudo, a gente precisa buscar ajuda para que seja algo prazeroso, não só para o bebê, mas principalmente para essa mulher. Eu gosto de fazer esse acolhimento. Mulher, você pode precisar de ajuda. Eu, como mãe, como consultora, como enfermeira, como blá blá blá, eu te entendo, porque eu passei pelo processo, tive um parto, tive uma cesárea. Sei que não é algo tão simples, mas é algo que tem técnica, e na técnica a gente pode sim ter uma amamentação de sucesso, uma amamentação de qualidade, uma amamentação prazerosa para ambos. Por isso, vem lá, junta comigo, @maternidade com Tirzá. Vou, ao longo desse ano, o ano que vem, vai ter mais. Tenho meu curso no Hotmart também, para as mães que querem se preparar. Amamentação sem dor, cuidados essenciais com recém-nascido. Enfim, tem muito conteúdo lá e eu espero que eu possa te ajudar, ou eu, se não for eu, uma outra consultora, mas não deixe de amamentar. Algo que eu gosto, Sheila, de sempre falar para as minhas clientes, né, que eu gosto de comentar, que é algo meu pessoal. Eu gosto de deixar o cliente empoderado do conhecimento. Eu não quero que ele seja um eterno dependente meu. Eu quero resolver, deixar... Aprendeu, agora vai e amamente 2 anos, vai curta isso, 3, vai e amamente, né? E eu acho que isso é muito importante. É como você falou, né? Hoje tem um meio, tem um acesso. Então, assim, vamos se cuidar, porque não é só a sua saúde, é a saúde do seu filho, é o seu peito. E realmente é um sofrimento, né? Graças a Deus eu não passei por isso, mas eu via outras mães ali no posto que não dormiam, não consigo... o bebê só chorava, não conseguia alimentar. Então, e hoje temos, né? Essa ferramenta, temos profissionais para isso. Então... E até para as mães que já estão... Eu atendi um caso de uma mãe de 1 mês e meio, que ela estava com baixa produção de leite, e ela falou, não, eu quero amamentar exclusivo, vamos mudar isso. Demorou uns 15 dias para o corpo dela entender, demorou, mas ela amamentou exclusivo em 6 meses, que foi algo lindo. Depois ela mandou mensagem agradecendo muito, porque ela conseguiu isso. Então, não importa qual é a fase da amamentação, né? Mas precisa de ajuda, procure. Isso aí, como tu mencionou, né, Tirzá? Acredito que o pessoal que também está nos ouvindo, as mamães aí de primeira viagem, a gente costuma dizer que às vezes tem aquele medo, mas até hoje aqui é um momento que a gente está tendo um pacote completo, né? Como a gente mencionou, não é só a amamentação, mas é o cuidado com a mulher, é o cuidado com a saúde, é o cuidado com até mesmo a consultoria que tu dá, né? Então, acredito que a mesma importância que a gente daria para um chá de bebê hoje, se eu tivesse um novo filho, eu acredito que eu iria procurar ter mais conhecimento em como eu acolher, eu estaria preparada para receber. Porque como a Sheila é a romântica, eu já tentei romantizar, mas foi todo ao contrário, né? Então, acredito que cada uma, né, necessita de um acolhimento diferenciado. E é isso aí. Vamos para o nosso bate-bola? Bate-bola rapidinho aqui. Então, Tirzá, diz no bate-bola para nós aí, amamentar em uma única palavra. Perseverança. Perseverança. Uma coisa que toda mãe deveria saber antes de amamentar. Procure uma consultora. Um mito sobre a amamentação que você gostaria de acabar hoje. Meu leite nunca vai ser fraco. Nunca, isso é mito. O leite não é fraco. Eu já ouvi muito isso. Mãe? O leite não é fraco. Completa a frase. Mãe, você não precisa se sentir sozinha nem ter medo. Perfeito. Nossa. Perfeito. Olha só. É verdade. Que bom, né? E nesse momento aqui, então, Tirzá, a gente quer agradecer, né? Esse aulão que a gente teve. É verdade, meu Deus. Né? De você estar aqui conosco, de você levar esse ensinamento para muitas pessoas, que tenho certeza que tem muitas aí fora que não tem essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? E principalmente por nos lembrar que por trás de cada mãe não é simplesmente o amamentar, né? Mas em si o ato de ela também se cuidar para poder cuidar de uma próxima pessoa e ser ouvida, acolhida. E aqui você pode falar mais que muitas coisas. A gente pode sentir também tudo que é ser uma mãe realmente, né? E, acima de tudo, a mulher ela precisa ser cuidada para depois cuidar de alguém. Né? E a gente agradece. Agradeço também o convite. Quando precisar,
E eu consegui me encaixar na agenda, deu certo, graças a Deus. Quando você não estivesse fazendo uma massagem ou Dando uma aula, dando vacina. E etc e tal. É um prazer poder estar aqui como eu, né, como prof. Aí eu amo falar, acho que o que eu mais me encanto nisso é isso, poder ensinar e a pessoa aprender. Eu amo isso, poder ensinar e a pessoa aprender, realmente transmitir conhecimento. E isso é muito encantador. E falando nisso, algo que eu quero só, né, para fechar, senão eu não paro de falar, é que eu também tenho, agora eu comecei com as consultorias online, às vezes tem gente de fora, gostei, me interessei. A consultoria online, ela tem resultado tanto quanto presencial. Presencial eu toco, né? Mas a online eu ensino a mãe, ajudo e deixo ela empoderada para ela se tocar e ela aprender. E a gente consegue ter resultado positivo tanto quanto. Ai, que bom, então. Muito obrigada. Também quero agradecer você que esteve conosco até aqui. Agradecer. Foi realmente uma aula. A Tirzá, ela realmente é uma professora, porque ela fala assim tudo tão detalhadamente, mas um vocabulário tão simples que a gente consegue realmente captar a mensagem que ela está nos passando. Foi um aulão. Então, já compartilhe esse episódio para aquela mãezinha que de repente está passando por esse momento. Mesmo que você, de repente, seja de longe, pode mandar igual. Por quê? Porque, como a Tirzá diz, ela tem a consultoria online que vai valer da mesma forma quanto a presencial. Então, tá com uma família lá no Mato Grosso, que a gente tem minha irmã, tem gente. Então, de fora, pode compartilhar com ela e entre em contato com a Tirzá. Já deixou também o @maternidade. Maternidade com Tirzá. Com Tirzá, olha, maternidade com Tirzá. Então, procura ela nas redes sociais que vai ser bênção. E na semana que vem, nós vamos ter mais um Elas à Mesa.